Gente, boa noite, graça e paz. Que maravilha, né? É um prazer estarmos aqui mais uma vez para ouvir a voz do Senhor, né? Ouvir a palavra dele, porque só ele é digno, né? Tá frio, né, gente? Tá muito frio. Eu tô com duas blusas aqui. Nem parece que a gente tá no Polo Norte. Imagina. Né? Então, o que eu vou pedir para nós aqui é que a gente venha abrir o coração para a palavra do Senhor, né? Ouvir a palavra do Senhor, porque ela nos transforma. O Diego vai fazer a leitura rapidamente, apenas de um versículo, tá? Que fica no Evangelho de João, né? Livro de João, capítulo de número 3, e o verso 16, que é um versículo conhecido por nós, tá? Ele vai fazer a leitura na NVT, mas depois que ele lê eu faço algumas considerações. Na NVT mesmo? Essa aí que tá aí que eu te mandei. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, olha que maravilha. Você sabia, né? Nós somos um filho amado do Senhor. Porque Deus, ele amou o mundo. Né? Quem vive no mundo? Somos nós. Deus, ele não ama celular, ele não ama televisão, parede, né? Não, são as pessoas. Então nós somos filhos do Senhor, né? Claro que é um processo nós primeiramente reconhecer Ele como Senhor e Salvador, para nós nos tornarmos filhos dele, né? E ele nos amou. E o detalhe que me chama a atenção nesse verso, né, que é o Filho único, Jesus Cristo, Filho único de Deus. Então, além dele nos amar, nós podemos e devemos colocar o nosso Senhor Jesus como único nas nossas vidas. Que ele seja único na sua vida. Que você abra o seu coração e deixe a palavra, que você decida, que nós possamos decidir nessa noite, tá? Que nós possamos decidir nessa noite a receber o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Amém, Jesus. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós te adoramos, Deus. Oh, meu Deus, te adoramos, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou, Deus. Tu és maravilhoso. Ah, Tu és Pai, digno de todo louvor, de toda adoração. te exaltamos, Jesus. Vem neste lugar, Pai Vem sobre a nossa querido. vida, vem sobre os nossos corações. Que o Senhor possa, Pai querido, falar com cada um aqui, Pai, nessa noite, Deus. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua presença, Jesus. Aleluia. Aleluias. Obrigado, Senhor. Eu já decidi, Pai. Eu já decidi, Pai. Já decidi, não importa mais o que ficou para trás. Enquanto houver forças, enquanto eu respirar, mesmo sem haver canção, ao bater meu coração, vou te adorar, vou te amar. Já decidi, não importa mais o que ficou para trás. Se a vida secar, e não mais brotar, se os olhos fecharem e a chama se apagar, vou te adorar, vou te amar. Já decidi, oh meu Deus, que ficou para trás. Enquanto houver forças, enquanto eu respirar, mesmo sem haver canção, ao bater, vou te adorar.
amar. Já decidi. Ah, meu Deus, o que ficou para trás. Aleluia, Pai. Se a vida secar e não mais brotar, se os olhos fecharem e a chama se apagar, vou te adorar, vou te amar. Nada é mais forte que o teu amor. Podes curar minha dor. Vou sacrificar o que sou. Nada é mais forte. Aleluia. Nada é mais forte que o teu amor. Podes curar minha dor. Vou sacrificar o que sou. Te entregar meu louvor. Nasci pra te adorar. Ah, meu Deus, te amar. Nada vai me impedir. Eu nasci pra te adorar. Nasci pra te adorar, Jesus. Te amar. Nada vai me impedir. Eu nasci pra te adorar, te amar. Nada vai me impedir. Oh, meu Deus, aleluia, Senhor. Nada vai me impedir. Que nada venha nos impedir, Pai, Nada vai de me se entregar, impedir. Deus, a esse verdadeiro amor, Jesus. Porque o Senhor amou tanto o mundo a ponto de entregar o seu filho, a ponto de fazer um ato de amor que não cabe no nosso entendimento, que não cabe no nosso conceito humano. Obrigado. Oh, meu Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Aleluia, Pai. Nós somos teus A Tua filhos palavra amados, diz, Pai. a Tua palavra diz que o Senhor prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores, Ele se entregou. Como pode um Deus, um ser sem pecado, Ele não nos condenou? Ele poderia nos condenar, Ele poderia nos apedrejar, Ele poderia virar as costas, mas Ele não virou. Ele não virou. Deus, nessa noite, Ele está olhando para você. Ah, Diego, mas quem sou eu? Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Você acha que Deus ele vai olhar para mim? Vai. Ele sabe da sua caminhada, Ele sabe da sua luta, Ele sabe dos seus afazeres, Ele sabe. Ele sabe do seu coração, Ele sabe da sua ansiedade, Ele sabe dos seus objetivos, dos seus sonhos, Ele sabe. Oh, meu Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor. Oh. Fala conosco, Pai, nessa noite. Fala com cada um, Pai, nessa noite aqui, Senhor. Não o que eu quero, Pai. Não. Não, Pai, o que a gente precisa ou acha que necessita, Senhor. Mas o que o Senhor quer falar. A palavra do Senhor diz que Ele que sabe. Ele sabe o pensamento que Ele tem sobre nossas vidas. Oh, pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar o fim que desejamos. Ah, Deus é maravilhoso. Tomando nas tuas mãos, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala com as pessoas aqui, Pai. Fala comigo. Fala com a igreja aqui reunida, Pai, nesse lar, Senhor. Porque onde estiver 2 ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. A presença do Senhor está nesse lugar. Aleluia. A presença do Senhor está aqui. Oh, aleluias. Nós te adoramos, Pai. Te exaltamos. Em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluias, amém. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Que bom que você veio, meu irmão. Que bom que estamos aqui reunidos para poder ouvir a voz do Senhor. Nesse momento, o meu único pedido que eu peço para você é: abra o seu coração. Abra o seu coração. Aí você fala: Diego, mas eu sempre ouço isso, né? Nós que é pregador, né, Alex? O que a gente mais fala é: abre o seu coração. Mas o que é abrir o coração? Abrir o coração é você esquecer de tudo. É se concentrar nesse momento. É esquecer do emprego, esquecer do que aconteceu, esquecer da casa. É se concentrar aqui nesse momento. Porque Deus, Ele tem algo para falar. Deus, Ele tem algo para dizer. Para cada coração aqui, Deus, Ele vai tratar de uma forma. Então abra o seu coração. Amém? Eu separei uma palavra hoje, né? A gente vai expor a palavra que está lá no Evangelho de Jesus segundo Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 15, verso 11. Todo mundo tem? Ah, você tem a Bíblia, né? Bíblia dela. Amém, pessoal? Lucas, capítulo 15, verso 11. Algumas palavras vai estar diferentes porque a minha tá na versão da NVT, tá? Lucas, capítulo 15, verso 11. Diz assim, ó: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidades. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse ao servo: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, e faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Irmãos, separei alguns tópicos para a gente poder estar aprendendo, né? A pregação da palavra ela tem que ser exposta, né? E aqui começa com Jesus falando. Jesus está ensinando, né? Aqui é uma parábola. Uma parábola era um dito popular na época, naquela época dos hebreus, na época quando Jesus veio para a terra, né? E aí ele fala que um homem tinha 2 filhos, né? E eu quero que nessa noite a gente se enquadre nessa história. Nós, repita comigo: eu sou o filho. Sou filho. E Jesus é o pai. É o pai. Nós somos o filho nessa história. E Jesus é o pai. Então aqui fala que um homem ele tinha 2 filhos, né? E certo dia, o filho mais jovem chegou no pai e falou: pai, eu quero a minha herança. Eu quero a minha parte na herança, porque eu quero ir embora. Olha só que
coisa interessante. Naquela época, na cultura judaica, era algo incomum em se acontecer. Era algo que não passava na cabeça. O filho mais novo pedia a herança para o pai. Porque naquela época, o filho mais velho poderia. Porque naquela época o filho mais velho ele tinha uma certa importância maior do que os outros filhos. Porque ele era o mais velho e o primogênito, o primeiro a nascer. Mas aqui o filho mais jovem, ele está pedindo para o pai: pai, me dá minha parte da herança. Irmãos, você já viu separar a herança antes dos pais morrer? A herança só é separada quando os pais morrem. Né? E aqui ele fala: pai, me dá minha parte na herança. Aí você acha que o pai achou ruim? Não. O pai dividiu os seus bens entre os filhos. O pai dividiu. Primeiro tópico aqui, que está nesse versículo. Atitudes, irmãos. Atitude. Porque atitudes, elas às vezes falam mais do que 1000 palavras. Não adianta uma pessoa que é casado, um casal falar: eu amo minha esposa. A esposa fala: eu amo meu marido, mas se ele vive uma vida de traição. Não tem como eu falar pro meu filho: eu amo meu filho, e eu não o educo. É uma questão de a gente ter atitudes. Então a atitude desse filho aqui foi: pai, me dá a minha parte, porque o Senhor para mim morreu. O Senhor para mim está morto. O Senhor para mim está morto. E às vezes as nossas atitudes diante de Deus é essa. Não com a nossa boca, a gente não fala, mas a nossa atitude às vezes de ficar longe, de ficar distante, de não se voltar a Deus. A gente está falando: Deus, o Senhor na minha vida está morto. Deus, deixa eu viver, Senhor. Deixa eu viver do meu jeito. Deixa eu viver da minha forma. Deixa eu viver do jeito que eu quero. Sabe? Deixa eu viver do meu jeito. As nossas atitudes demonstram isso. Irmãos, hoje tem acontecido de muitas pessoas saírem da igreja, né? Hoje o que você mais conhece são pessoas que saíram da igreja. Pessoas que se desviaram, pessoas que não estão mais em um ambiente de igreja por frustração, por coisas que aconteceram. E entendemos que nos tempos de hoje existem igrejas saudáveis e igrejas doentes. Mas eu te pergunto, a frustração que ocorreu na igreja, que ocorreu no ambiente que a gente frequentava, foi culpa de Deus? Foi Deus que tomou a atitude de certo a pessoa errar ou pecar? Foi Deus que tomou? Então por que a gente age? Por que a gente vive como se fosse Deus que tivesse a culpa? Sabe, eu me frustrei porque na igreja que eu ia aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente se afasta de Deus. Mas a questão é que a palavra do Senhor fala que os braços do Senhor, as mãos dele estão estendidas. Ele está pronto para nos abençoar. Só basta a gente voltar para Ele. Só basta a gente olhar para Ele. Aí, as nossas atitudes demonstram outras coisas. Não na forma de falar, mas na forma de a gente viver. Sabe? A gente vive uma vida dissoluta. E nas nossas atitudes a gente fala: Deus, o Senhor está morto para mim. Com a boca a gente fala: não, Deus, eu te amo. Deus, eu amo o Senhor. Eu creio, eu tenho fé, eu tenho uma fé imensa, mas as nossas atitudes demonstram outra coisa, né? Então a gente tem que olhar para nossas atitudes. Esse filho, ele chegou no pai dele, antes do pai dele, eu acho que o pai dele, quantos anos o pai dele aqui, a Bíblia não fala, os anos de idade que esse pai tinha. Mas poxa, pedir a herança, me dá a herança, já pensou? Cara, não, já pensou? Você cuidar do seu filho, você se dedicar, né? Nós que é pai, nós que somos pais, a gente sabe como que é a dedicação para cuidar de um filho. E aí, antes de você morrer, seu filho chegar: pai, me dá a minha parte aí, que eu quero viver a minha vida. É difícil, é complicado. Mas esse filho, ele fez isso com esse pai. E alguns dias depois, né, no verso 3 fala assim que alguns dias depois o filho mais jovem arrumou as suas coisas
e se mudou para uma terra distante. Ele não pediu a herança para o pai para poder fazer um investimento. Ele não deixou tipo, ó pai, eu vou embora, mas eu vou deixar uma peça de roupa aqui porque nas minhas férias eu vou vir aqui dormir aqui. Não, ele arrumou as coisas e foi embora para uma terra distante. Por quê? Qual que é o ensino que esse versículo traz? Ele queria viver longe dos princípios de Deus. Ele queria viver longe dos princípios do Pai. Hoje, a maioria, todos nós aqui, somos casados. A gente tem a nossa casa e a nossa regra. Mas e quando a gente morava com nossos pais? Tinha as regras deles. Era do jeito deles. Eu lembro que na minha casa lá, quando eu morava com a minha mãe, a janta, porque lá o pessoal é de Natal, é do Nordeste. Então o café da manhã era das 7 às 8, era igual a escola. Para almoçar era das meio-dia a 1 e para jantar era das 6 às 7. Quando eu ia para a igreja, que eu chegava em casa às 9h30, 10 horas, eu tinha que pedir lanche, que não tinha mais. Que era tudo certinho ali. Então tem regras. Assim como na presença do Senhor, como em algum ministério que a gente frequenta, tem regras. Né? E as regras são impostas por Deus para nos ensinar. As regras que Deus, os princípios que Deus impõe, não é para nos machucar, não é para fazer a gente ser prisioneiro, mas é para a gente poder aprender. Se você aprende que não pode pôr a mão no fogo porque você vai se queimar, você não vai ter queimadura no seu corpo. Então, esses são os princípios de Deus. Mas muitas das vezes a gente quer viver distante. A gente quer viver longe. Deus, ele está com os braços abertos, irmão. Ele te ouve. Ah, Diego, mas eu não vou para a igreja, Diego. Eu confio em Deus do meu jeito. Eu estou afastado. Deus, ele te vê. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Isso é maravilhoso. Né? Aí fala que ele foi para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha, por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e começou a passar necessidade. Pessoal, como eu falei agora, né? Os princípios de Deus são para nos ensinar. Deus, ele tem os princípios dele e ele nos ensina. E por que Deus, ele nos ensina os princípios? Porque ele está nos guardando de algo futuro. Ele está nos guardando de algo que... Eu não sei o meu futuro. Eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui até meia-noite. Mas Deus, ele sabe o caminho que ele tem para a gente. Então, quando ele nos ensina, ele quer nos deixar perto. E às vezes parece que os princípios de Deus pesados, são penosos. Mas é porque ele está enxergando lá na frente. Ele está enxergando lá na frente. E irmãos, entenda uma coisa. Sempre vai vir consequência. Na nossa vida, sempre vai ter o amanhã. A gente tem que aprender a viver o presente. Só que a gente não pode viver de forma isolada o presente. Porque vai ter... Irmãos, eu posso... Não é uma profecia, tá? Mas ninguém vai morrer daqui a um ano. Nós temos muita lenha para queimar ainda. Temos. A gente vai ver nossos filhos crescer. Vai ver os filhos dos nossos filhos crescer. A gente vai. Só que, qual que é as atitudes que eu estou tomando hoje que vai refletir no meu amanhã? Porque ele decidiu viver longe dos princípios do Pai, longe dos princípios de Deus. E a consequência foi, um dia houve fome na terra. Um dia, naquela terra que ele está vivendo, houve uma escassez. Né? E isso aqui me chamou a atenção, porque eu lembro que há 4 anos atrás, quando a minha família passou por um momento difícil, assim, né? Que foi na questão da minha irmã caçula, né? Que a gente descobriu que ela estava com câncer. E aí foi uma luta e tal, foi uns 2 anos lutando. A gente descobriu quando ela estava com 14, e aí ela faleceu com 16. Nova, não conheceu nada da vida. E aí eu lembro que minha família arrasada e tal. E eu lembro que até hoje eles falam, Diego, naquele tempo ali, se não fosse você, porque você era o mais centrado. Tipo, eles acham que eu não sofri, eles acham que eu não chorei, mas assim, é porque Deus, ele conforta, sabe? Deus, ele sabe cuidar, ele sabe. E eu lembro que a minha mãe até hoje ela fala, Diego, você não sofreu,
Você parecia que era o mais forte da gente e tal, mas não é, porque Deus ele cuida. Porque assim, irmãos, a Bíblia fala que o sol, ele brilha para justos e injustos. A diferença é que quando a tempestade vir, que a pessoa que crê em Deus e a pessoa que não crê em Deus passa pela mesma dificuldade. Doença, falta de dinheiro, problemas no casamento, todo mundo vai passar. Só que a questão é, em quem a nossa fé está firmada? A gente está perto de Deus, a gente está perto do Pai, ouvindo os princípios? Se a gente tiver, a gente vai saber sair dos labirintos que a vida vai colocando. Mas se a gente estiver longe, qual que vai ser as nossas atitudes? Né? Então, as consequências da vida, ela vem. No verso 15, ele fala que ele convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens, com as bolotas que os porcos comiam, ninguém lhe dava coisa alguma. Irmãos, para o judeu, para o hebreu, o porco ele era um animal imundo. Eles não comiam porco. Agora imagina, ele saiu, ele decidiu ficar distante do pai. E agora ele está sentindo vontade de comer a lavagem, de comer as bolotas, a comida do porco. Já viu a comida do porco, irmão? É nojento, né? Mau cheiro, é horrível. Irmãos, ele estava querendo comer aquilo. Né? A cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome, ninguém lhe dava nada. Irmãos, o ensinamento aqui, esse versículo é... As pessoas costumam dizer, né? Ah, deixa fulano. Se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Já ouviram essa frase? Se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Irmãos, nunca é pela dor, sempre é pelo amor. Sempre vai ser pelo amor. A grande questão é que a gente só quer olhar para Deus, a gente só quer ver Deus quando estamos na dificuldade. Deus, Ele te dá oportunidades todas as horas, todos os dias. O momento que você acorda para você ir trabalhar até o seu dormir, Deus ele te dá oportunidades para você o reconhecê-lo, para você se aproximar dele. Mas muitas das vezes nós que deixamos as coisas piorar. Irmãos, Deus ele te faz um convite. Deus ele te faz um convite nessa noite. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ter relacionamento conosco. Mas eu te pergunto, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Ah, gente, você está falando para mim virar um pregador? Você está falando para mim ir para a praça? Não. É relacionamento. É viver com Deus. É colocar Deus no nosso coração, no centro. É colocar Deus acima de tudo. Será que vai precisar a gente chegar no fundo do poço para poder olhar para Deus? Será que vai precisar acontecer de desejarmos comer comida de porco para a gente poder olhar para Deus? Deus ele está nos dando oportunidade hoje. Deus ele está nos dando oportunidade hoje. Aí ele, quando finalmente, no verso 17, quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Ele estava tão no fundo do poço que ele acha que a gente acha que às vezes quando a gente sai da presença de Deus para voltar, a gente perde, né? A gente não perde o status de filho. Ele tirou o título de filho dele. Deus, eu quero ser... eu sou um empregado. Deus, Senhor,
pai, eu quero ser um empregado, mas eu quero voltar para sua casa. Então voltou para a casa de seu pai. E aqui que é lindo. Ele caiu em si, voltou, e no verso 20 fala que então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Aleluia. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Irmãos, Deus ele está com o braço aberto. Oh, aleluia. Deus ele está com os braços abertos. Não importa o tempo distante. Não importa a sua atitude que você tomou. Não importa a decisão que você tomou lá atrás. Ah, Deus, mas eu me afastei. Não importa. Deus, ele tem vida. Sabe, quando você olha para a sua situação hoje, você pode estar vivendo situações que você pode pensar, eu estou no fundo do poço. Você pode olhar para a situação e falar, nossa, não tem mais jeito. Mas existe vida aí. Existe vida. Quando Deus está, existe vida. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Oh, meu Deus. Abra o seu coração. Ele caiu em si e decidiu voltar para a casa do Pai. Não espere chegar no fundo do poço. Não espere acontecer coisas para fazer você voltar por estar no fundo do poço. Volte porque Ele está de braços abertos. Deus ele está te esperando. Deus ele quer ter relacionamento. Deus ele quer ter intimidade contigo. Intimidade de pai com filho. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ter intimidade. Ele quer conversar contigo. Sim. Ele quer caminhar com você. Ele quer fazer parte das suas decisões. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Ele quer estar contigo. Deus tem planos para você. Deus ele tem um propósito para cada um aqui. Eu não sei o seu propósito. Eu não sei o seu propósito de vida. Eu não sei o que Deus tem reservado para você no futuro. Eu não sei, mas Deus ele sabe. E Deus ele quer que você ande dos caminhos para que esse propósito possa ser concluído. E vindo ainda longe, o Pai o viu. Irmão, o Pai te vê. Jesus, Ele te vê. Aleluia. Jesus, Ele te vê. Nas suas aflições, não pense que você está sozinho. Ele te vê. Nas suas lutas diárias, não pense que você está sozinho. Jesus, Ele te vê. Nas suas dificuldades que aparecem, que a vida te propõe, não esqueça, Jesus, Ele te vê. Ele vai dar o escape no momento certo. Só não desista. Só não viva longe dos princípios. Não queira viver longe dos princípios de Deus. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. E o meu coração se esfriou. Vem falar conosco, dentro de mim há de uma paixão, pois sei. Declare mais uma vez. Meus olhos secaram e o meu coração se esfriou.
mim arde uma paixão. Pois sei, Senhor. Pois sei. Tu és minha porção. Aleluia, Senhor. Tu és a minha porção. Oh, Pai, lembranças de amor, Senhor, apertam no coração. Oh, Pai. Lembranças de amor apertam meu coração. Lembranças de amor apertam meu coração. Sou afligido por ser, porque escolhido sou por ti. Eu tenho, Jesus. Oh, meu Deus, aleluia. Eu tenho saudade de ti. Saudades do teu amor, Senhor. Saudades do teu amor. Meu coração, Jesus. Contempla o meu coração. Vem me restaurar, Jesus. Restaura a Vem nossa me vida, restaurar. Coloca um anel em meu dedo, Senhor. Põe um anel em meu dedo. Uma sandália em meus pés, Jesus. E uma sandália em meus pés. Ó Pai, troque as minhas vestes. Ó Pai, troque as minhas vestes. E vamos dançar. Eu tenho saudade de ti. Saudades do teu amor. Contempla o meu coração. Vem me restaurar. Põe um anel em meu dedo e uma sandália em meus pés. Ó Pai, troque as minhas vestes e vamos dançar. Só eu e você. Deus, ele tem veste nova. Deus, ele tem sandália. Oh, Deus, ele tem restauração. Oh, aleluia. Muitas das vezes somos afligidos. Já aconteceu, reflita. Já aconteceu com você? Eu preciso voltar aos caminhos de Deus. Ou você que já se pegou pensando, nossa, eu tenho que me apegar mais a Deus. Eu tenho que me firmar mais com Deus. É Deus falando contigo. É Deus falando contigo porque você é escolhido do Senhor. Oh. Antes de você ser formado, bem antes de você ser formado, Deus, ele já te escolheu. Aleluia. Deus, ele já tinha um propósito para a sua vida. E isso é maravilhoso. Saber que tem um Deus. Saber que temos um Pai que está disposto a andar conosco. Aleluia. Não importa o tempo que você ficou longe. Não importa se... mas eu não peguei firme até agora. Eu conheço a palavra há tanto tempo. Mas eu nunca peguei firme. Se o seu coração se esfriou, meu irmão. Se os seus olhos secaram. Deus, ele tem restauração. Aleluia. Deus, ele quer trocar as vestes. Deus, ele quer te dar sandália. Quando esse filho chega, que ele começa a falar, pai, eu pequei. Eu quero ser um dos teus empregados. O pai, ele não dá importância pro filho. Ele só fala, ele fala pros empregados, pegue as sandálias. A sandália representava que aquela pessoa era filho do dono da casa. Ele era filho. Representava que ele era filho. Nossa, mas eu gastei tudo. Eu vivi uma vida dissoluta. Eu perdi a herança. Eu quis viver longe
dele. Às vezes a gente quer viver às vezes longe de Deus, e quando você volta, Deus ele te dá sandália para mostrar pro mundo, para mostrar para o mundo, para mostrar para as pessoas que você é filho dele. Aleluia. Ele te dá anel. O anel representa a aliança. Muitas das vezes a gente quebra a nossa aliança com Deus. Eu vou me firmar, eu vou voltar. Nos encontramos com Jesus, abrimos nosso coração, mas às vezes a circunstância da vida nos faz regredir. E às vezes a gente quebra a aliança com Deus. Mas Deus ele vem te dar um anel novo. Deus ele te dá uma nova aliança. Meu Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu tenho saudades de ti. Saudades do teu amor, Jesus. Saudades do teu amor. Contempla o meu coração, contempla o meu coração. E me restaurar. Me restaurar. Coloca o anel em meu dedo. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus. Põe o anel em meu dedo e uma sandália em meus pés. Oh Pai, troque as minhas vestes e vamos dançar. Toma nas tuas mãos, Senhor. Cada vida, Senhor. Só eu e você. Toma nas tuas mãos, Senhor. Cada vida, Pai. Cada coração aqui presente, Senhor. Cada coração aqui presente que o Senhor venha tratar, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha conduzir, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Cada coração, cada família aqui, Senhor. Vem com a Tua presença, vem com o Teu poder, Senhor. Que a Tua graça venha restaurar. Que a Tua graça, Deus, venha restaurar cada coração, Senhor. Não importa o tempo da ignorância, não importa o tempo que estivemos longe. Deus, Ele faz nova todas as coisas. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém.